Então aqui é um sistema de colisão de dois objetos, tá? Que é o carro 1 e o carro 2. Aqui é um gráfico do momento linear em função do tempo, em milissegundos. Então a leitura do eixo vertical fornece o momento. Então isso aqui fornece o momento linear para cada instante de tempo t. Então se eu defino um tempo t igual a 40 milissegundos, eu sei o momento do carro 1 e o momento do carro 2. Se eu defino um tempo 50 milissegundos, eu sei o momento do carro 1, que vale 0, e do carro 2, que vale 0,13. E assim vai, para 60, 70, 80 e 90 milissegundos. Essa região aqui mais cinza é onde eles começam a interagir. Por que eu sei que eles interagem? Porque a velocidade diminui, né? Se não tivesse interação, seria a lei da inércia. Ele permaneceria se movendo aqui com velocidade constante. Mas como eles estão interagindo um com o outro, o papel dessa interação é mudar o momento no tempo. Então veja que o momento está variando no tempo, né? Aqui ele é constante, vale 13, vai diminuindo, até que chega um valor aqui 0,045, né, aproximadamente. E depois permanece constante, né, de 70 até 90 milissegundos. Então houve uma variação do momento do carro 2, como há também uma variação do momento do carro 1. O momento do carro 1 aumenta enquanto ele está interagindo, enquanto ele está em contato. E a pergunta desse exercício é: o momento linear é sempre conservado em um sistema isolado? Eu preciso calcular o momento antes e depois. Então eu vou calcular aqui antes, primeiramente. Então o momento do sistema, que eu vou botar aqui inicial, é o momento do carro 1, antes, inicial, mais o momento do carro 2, inicial, que são as bolinhas verdes aqui. Tá? Por que eu escolhi esse tempo aqui? Eu escolhi esse aqui, eu poderia ter escolhido esse, poderia escolher esse, tanto faz. Por quê? Porque esses valores são constantes. Veja que vale 0 até 50 milissegundos e vale 0,13 até 50 milissegundos. Então, o importante é eu pegar o mesmo tempo, né? Se eu pego 20 milissegundos aqui, eu tenho que pegar 20 milissegundos lá. Então esse momento do sistema inicial vai ser o momento inicial do carro 1, que vale 0, porque ele está em repouso, mais o do carro 2, que vale 0,13 kg metro por segundo, que é a unidade de momento. Então, o momento do sistema inicial vale 0,13 kg metro por segundo. Agora eu posso calcular depois. Depois eu vou olhar após a interação, que é após 70 a 90 segundos. Por que eu sei que isso aqui é depois, né? Por que depois não é aqui no ponto B, nem nesse ponto A? É porque aqui os momentos não são constantes. Então, depois da interação, eles não interagem mais, os momentos são constantes. Então, por isso que eu vou pegar de 70 para 90. Eu vou pegar aqui, esse tempo aqui. O tempo não me importa, mas tem que ser o mesmo. Então, por exemplo, para esse carro 2 eu tenho um valor e para o carro 1 eu tenho outro valor. Então, do momento do sistema, quando vocês fazem atividade, eu sei onde vocês erram. Então, eu posso dar um pouco mais de atenção nesses erros, né? Então, vai ser o do carro 1 final, mais o momento do carro 2 final, que são os pontos amarelos aqui. Então, o momento inicial do carro 1 é esse valor aqui, ó. Vem essa curva, aumenta e depois fica constante. Aqui é mais ou menos 0,085, tá? 0,085. Então, aqui, 0,085. Por que esses valores são tão pequenos? Porque são dados de laboratório, tá? Eu peguei isso no laboratório de física. São dados reais. E do carro 2, eu venho e leio esse valor aqui. Eu vou lá no eixo, conto os quadradinhos. Isso aqui dá aproximadamente 0,045 kg metro por segundo. Então, esse P do sistema final, né, que é depois da colisão, 0,13 kg metro por segundo. Então, antes e depois é conservado, né? Se eu comparo o momento do sistema antes e depois, é o mesmo valor. Tá? O momento não se altera. Agora, a questão é, e durante a colisão, né? O que será que acontece durante? Durante, estou me referindo a essa região cinza aqui, onde os momentos estão variando. Né? Então, eu tenho que pegar um momento linear para um mesmo instante de tempo e somar. Eu vou somar o momento desse carro 1 e o momento do carro 2.
tá? Para o mesmo instante de tempo, tá? Agora, por que eu não peguei aqui? Não peguei aqui? Tanto faz, tá? Tanto faz. Eu escolhi esse porque eu consigo ler no gráfico melhor, né? Então, eu vou fazer durante. Então, esse P do sistema, que eu vou chamar ele de ponto A, vai ser do carrinho 1 no ponto A, mais do carrinho 2 no ponto A, que é o ponto vermelho aqui, tá? Esses são dos pontos vermelhos. Então, P do sistema no ponto A vai ser o momento linear do carro 1. Então, toda essa região aqui é de contato. É onde a velocidade começou a variar, tá vendo? Um encostou no outro, esse aqui começou a diminuir o momento, né, no caso. Né? Aí chegou um valor constante. Aqui eu estou dizendo, ó, eles não estão mais em contato, eles seguem na pista livremente. Então, aqui é como se fosse a primeira lei, a primeira lei de Newton e a primeira lei de Newton aqui, né? Um corpo permanece com um momento constante, a menos que seja impelido a trocar esse momento. Como eles não estão interagindo aqui, ele vai seguir com o momento constante. Aí no tempo 50 milissegundos, 52 milissegundos, eles começam a bater um no outro, né? Tá certo? E aí tem essa diminuição. Mas posso pegar qualquer ponto aqui nessa região. Eu peguei os pontos ali vermelhos. Então do carro 1 vai ser 0,40. Ó, se eu ler aqui, ó, tá vendo? 0,040. Mais o momento do carro 2. Ó, tá aqui esse valor aqui. Aqui é 0,8, aqui é 0,1, 0,12. Então está entre 0,08 e 0,10. Tá? Eu vou contar, quando eu conto os quadradinhos ali, eu achei 0,90. 0,090 quilograma metro por segundo. Então, o momento linear do sistema ali durante a colisão, no ponto A, 0,13 quilograma metro por segundo. Então, o momento é conservado também durante a colisão. E posso fazer para o ponto B, se eu quiser ali, né? Então, o P do sistema no ponto B, que eles ainda estão em contato, vai ser o momento no ponto B, mais o momento de 2 no ponto B, que são os pontos azuis, na verdade. Depois eu mostro lá. Então, P do sistema no ponto B. Então, aqui, ó, vou calcular aqui. Então, desse do carro 1, nesse ponto B aqui, é aproximadamente 0,80, alguma coisa. Eu vou arredondar aqui para 0,80, está quase bem em cima aqui. E do carro 2, aqui entre 0,04, 0,06 e 0,08. Então, está na metade entre 0,4 e 0,6. Né? Então, eu vou chamar de 0,05. Então, isso daqui é 0,080 mais 0,050. Então, P do sistema, no ponto B, 0,13 quilograma metro por segundo. Então, isso aqui eu estou mostrando o seguinte. O momento linear é conservado durante todo o processo no sistema isolado. Então, apesar dos momentos de cada carro variarem no tempo, né? Veja que ele vai variar aqui no tempo, desse carro variar aqui no tempo, quando eu somo os momentos de cada um para o mesmo instante, a soma é sempre constante. A soma sempre vai ser esse valor aqui, 0,13. Então, se eu somo essa bolinha com essa, 0,13. Se eu somo essa bolinha com essa, 0,13. Se eu somo essa com essa, vai dar 0,13. Se eu somo com essa, vai ser 0,13. Então, o momento do sistema é constante, não muda. E isso é uma propriedade que vem de uma lei de conservação, um princípio, né? Ou uma simetria do espaço. É uma simetria de translação. Então, o momento do sistema, o sistema todo se move com um momento constante. Qualquer ponto, né, Benoit? Benoit escreveu aí. Você pode pegar qualquer ponto para um mesmo instante. Se você somar os dois pontos, tem que dar um valor constante. Então, essa era a primeira pergunta. E na segunda pergunta, ele fala o seguinte: qual é a taxa de variação do momento linear no tempo, no processo? Então, aqui eu estou referindo a taxa de momento linear de um único objeto. Tá? Então, eu vou calcular para um único objeto. Então, eu vou calcular aqui para o carro 1. Então, a variação do momento linear dele, tá vendo? Agora eu não vou analisar o sistema, eu vou analisar um carro só. Vai ser o seu momento final menos o seu momento inicial. Então, a variação do momento linear do carro 1, o momento final dele era 0,085. E o inicial vai ser 0. Vou mostrar que pontos são esses. Então, a variação do momento linear do carro 1
vai ser mais 0,085 kg metro por segundo. Então, eu estou pegando o do carro 1, final menos inicial. Vou pegar qualquer ponto aqui, que vai ser 0,085, e vou subtrair do inicial, que é 0. Então, vai ficar 0,085 menos 0. Então, eu estou pegando justamente essa variação, né? Agora, quando é que ele começou a variar? Ele começou a variar onde? Aqui em 52, foi 51 milissegundos, e depois deixou de variar em 68 milissegundos, tá? Então, ele teve essa duração aqui de variação. Então, eu vou lá. Então, eu tenho o ΔP1. O ΔT, né, vai ser igual a 51 milissegundos menos, 68, né, que era o final, menos o inicial, 51 milissegundos. Então, o ΔT vai ser igual a 17 milissegundos. 17 milissegundos é igual a 0,017 segundos. Agora, o que é essa razão, né? Aí eu vou calcular ΔP1 dividido por ΔT1. Essa variação média do momento linear no tempo. Vai ser 0,085 kg metro por segundo dividido por 0,017 segundos. Então, ΔP1 sobre ΔT1, isso aqui vai me dar o valor de mais 5 kg metro por segundo ao quadrado. Vou fazer agora para o carro 2. Então, a variação do momento linear do carro 2 é o seu momento final menos o seu momento inicial. Então, a variação do momento linear do carro 2, o momento final dele é 0,045 e o inicial é 0,13. Aqui está o momento inicial, que é 0,13, e aqui está o momento final, que vale 0,045. Então, o que é essa diferença? É isso aqui, é essa altura menos essa. É toda essa região aqui que está medindo essa variação do momento, né? Aí eu vou dividir pelo intervalo de tempo que isso variou. Por que variou? Porque eles estão interagindo. E quando é que eles interagem? Somente naquele intervalo de tempo, que vai de 68 milissegundos menos 51 milissegundos. Isso aqui é o intervalo que eles estão em contato, tá? É um instante de tempo, o intervalo de tempo que eles estão em contato. É aqui que o momento linear varia. Sim, e a variação do momento linear do carro 2, que se calcular aqui, isso vai ficar menos 0,085 kg metro por segundo. E esse ΔT aqui é a mesma coisa. 17 milissegundos, que é igual a 0,017 segundos. Então, eu posso calcular ΔP2 sobre ΔT2. Então, isso daqui vai ser menos 0,085 kg metro por segundo dividido por 0,17 segundos. Então, ΔP2 sobre ΔT2 menos 5 kg metro por segundo ao quadrado. Então, a conclusão é a seguinte. Vemos que ΔP1 sobre ΔT mais 5 kg metro por segundo ao quadrado. E ΔP2 sobre ΔT menos 5 kg metro por segundo ao quadrado. Então, a variação do momento linear do carro 1 em relação ao tempo mais a variação do momento linear do carro 2 em relação ao tempo é igual a zero. Quando é que isso aqui varia, né? Durante a interação. Qual a unidade que se dá, que nome se dá à unidade quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado? Quem sabe me dizer? Que unidade é essa? Quilograma metro por segundo ao quadrado. Força, perfeitamente. Vou escrever assim bem devagar. Enquanto não há interação, o momento linear é constante. Isso aqui se chama primeira lei de Newton. Quando o momento varia no tempo, nós temos algo que a gente chama de força. Força é a variação do momento linear no tempo. Ok? E a outra? Isso é a segunda lei de Newton. Quando dois objetos
interagem em um sistema isolado, a variação do momento linear do carro 1 em relação ao tempo, mais a variação do momento linear do carro 2 em relação ao tempo, isso aqui é igual a zero. Essa aqui é a terceira lei de Newton. Então isso aqui está dizendo o seguinte: a força que 2 exerce em 1, mais a força que 1 exerce em 2, é igual a zero. Então a gente tem as três leis de Newton a partir do princípio da ideia de momento linear. Muitos de vocês, acho que talvez não sabiam disso, né? Que a variação do momento em relação ao tempo é igual a massa vezes aceleração. E eu posso mostrar aqui para vocês, rapidamente. Veja que se eu escrevo aqui ΔP sobre ΔT, o que é ΔP? É m ΔV sobre ΔT, que é igual a m ΔV sobre ΔT. ΔV sobre ΔT é aceleração. Então isso aqui é força, tá certo? Agora, quando é que aparece força? Somente quando eles estão interagindo. Então, a segunda lei de Newton, ela fala de uma interação, né, que um objeto sofre devido a um outro. Tá? Então, por que o momento desse carro aqui variou, né, no tempo? Porque ele está interagindo com o carro 2. O carro 2 está exercendo uma força sobre o carro 1. É uma força interna. Da mesma forma, o carro 1 exerce uma força no carro 2, que é uma força interna. Então, a terceira lei de Newton, ela fala de forças internas, forças de ação e reação, que atuam num sistema que está interagindo. Então, quando você dá um soco na parede, você exerce uma força na parede, e a parede exerce a mesma força no sentido contrário, porque é um sistema isolado. Você só está analisando a sua mão e a parede. A sua mão vai parar, né? Sua mão para quando você dá o soco, a parede não se move perfeitamente, mas é porque você não vê. Microscopicamente, os átomos da parede estão se movendo. Então, você tem aí a terceira lei de Newton, que é o que a gente chama de ação e reação. Ação e reação se observam em sistemas isolados que interagem com o outro. E quando é que a gente usa a terceira lei de Newton? Quando a gente está estudando dois objetos juntos. Aí vem a terceira lei de Newton. Quando a gente usa a segunda lei de Newton? É quando a gente estuda o movimento de um único objeto. Veja que aqui eu estou usando a variação do momento linear do objeto 1. Então é a força sobre ele. Tá? Quem exerceu essa força sobre ele? Foi o objeto 2. Mas essa segunda lei de Newton é a força sofrida por 1, devido a 2. E é a mesma coisa aqui. Então, essa variação do momento do carro 2, que foi de menos 5, kg por segundo ao quadrado, ou menos 5 newtons, né? Isso aqui é a mesma coisa que menos 5 newtons, foi provocada pelo carro 1. Enquanto se eu analiso os dois juntos, né, eu vou ter que essa soma tem que ser igual a zero, porque eles satisfazem a terceira lei de Newton.